Oi, gente, só um minutinho que eu tô aqui entrando e eu vou convidar a Mary Lúcia. Lembrando que a live de hoje é com a psiquiatra da infância e adolescência, a Mary Lúcia, que vai contar um pouquinho pra gente sobre como ficam os atendimentos psiquiátricos que já estão em andamento e aqueles que estão entrando agora nesse período de Covid e o que ela espera do cenário de transtornos daqui para o futuro. Então vai ser uma live muito legal. É um tema que para terapeutas é muito importante, porque ela vai ajudar a identificar sintomas, sinais, principalmente dos quadros que ela imagina que vão ser mais prováveis daqui em diante. Então vamos lá, deixa eu adicioná-la aqui. Muito bem-vindos todos vocês, muito obrigado pela participação e 3, 2, 1. E aí, gente, reforçando, né? Bom, para quem não me conhece, sou Miguel, sócio da Comportalmente. E essa é mais uma live da sequência de live para da Covid-19. São lives informativas que a gente busca profissionais super renomados, com expertise, com experiência, para dar informações realmente de qualidade. Porque o que a gente fala até na live de ontem, vai reforçar, é porque a gente tem tido muita informação, mas pouca informação realmente com algum embasamento. Então a gente traz profissionais das áreas para falarem com total embasamento, com prioridade no que falam. Então, Mary Lúcia, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vou deixar você se apresentar um pouquinho, contar quem você é para o pessoal que está entrando aqui. Ah, e só um parênteses, que eu vou te cortar, Mary. Mas vão fazendo perguntas, eu estou aqui registrando tudo que vocês falarem, as perguntas de vocês vão norteando muito a live, então é um prazer ouvir o que vocês têm a dizer, até para também nortear eu e a Mary aqui e ser acabar tendo informações que são úteis para vocês todos, tá bom? Então, Mary, com você. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente a Comportalmente, você, Miguel, pelo convite, a doutora Rosa Magali. Meu nome, então, é Mary Lúcia, eu sou psiquiatra geral e psiquiatra da infância e da adolescência. Eu trabalho em consultório particular e também trabalho como voluntária no Proteia, que é o ambulatório do projeto de transtorno do espectro autista, lá do IPQ do Hospital das Clínicas. Então Diga-se de passagem, hoje é um dia muito importante, certo, Marilu? Pois é, hoje é o dia de conscientização do autismo. Com essa Pois é, então história para do quem não Covid, sabe... ficou até um pouco esquecido, né? Mas você tá até de azul, Miguel. Pois é, mas eu não vou mentir para você, foi total coincidência, porque na verdade eu li uma mensagem da doutora Rosa Magali hoje justamente me lembrando que hoje era o dia do autismo. Foi uma falha minha, mas você tem toda a razão. Nessa correria do Covid, as coisas estão muito bagunçadas, né? Pois é. Enfim, vou começar com as perguntas, Veri. Então a gente vai fazer as perguntas que a gente tem ouvido comumente, as pessoas estão curiosas, enfim. Então eu queria saber, Mary, como é que fica o atendimento psiquiátrico dos pacientes que já estavam em andamento pré-Covid e daqueles que vão aparecendo agora, até porque a legislação da medicina, se não me engano, agora permitiu recentemente, não sei quando, essas informações são com os médicos profissionais como você, liberaram que os atendimentos sejam feitos também por videoconferência, assim como nós psicólogos, né? Vocês isso já estava regulamentado, né? Já estava regulamentado. Bem, foi na semana passada, no dia 20 de março, que o Ministério da Saúde regulamentou, então, os atendimentos através da telemedicina. Em 2002, se não me engano, isso já tinha tido um início, mas não tinham dado andamento. Mas agora, devido à pandemia do Covid, isso foi regulamentado. Nós médicos já podemos fazer esse atendimento através de videochamada, de videoconferência. Só que o Ministério da Saúde, ele regulamentou algumas plataformas para a gente usar. Ainda não são todas as plataformas que nós podemos usar. E também, lá na portaria, diz que é em caráter excepcional e temporário, né? Nós não sabemos como isso vai ficar depois da pandemia do Covid, mas esperamos que seja um caminho sem volta, porque a telemedicina é importante, pode ser feito orientações aí para profissionais de todo o país, e nós moramos aí num país muito extenso de território, e além de outras vantagens também, né? Agora, então, em caráter de urgência e temporário, nós médicos podemos
fazer uso, então, dessa ferramenta. Inclusive, podemos também fazer as receitas com assinatura digital, através de certificado, mas está bem no início. Isso está começando, alguns médicos já conseguem fazer, ou já até tinham uma experiência nisso. Não é toda farmácia que já aceita esse tipo de receita. Estamos no início, mas acredito que vai ser bastante promissor. Foi uma mudança positiva, né? Com certeza. Foi uma mudança boa que a pandemia do Covid-19 nos trouxe. Sim. Pode perguntar. Não, pode continuar, por favor. É importante, né, Miguel? Porque a gente evita que os pacientes transitem, né? Já que a gente precisa fazer o isolamento social. Então, nós protegemos os pacientes, nos protegemos também, né, como profissionais da saúde, mas é importante que o paciente psiquiátrico dê continuidade ao seu tratamento nesse momento, porque vamos ter recaídas, vamos ter pacientes novos aí que vão necessitar de iniciar um tratamento psiquiátrico, iniciar uma medicação. Então, nós não podemos deixar a população desassistida do ponto de vista da saúde mental. Com certeza. Então, foi uma ferramenta muito importante, não só para a psiquiatria, mas para as outras áreas também que vão atuar aí junto à pandemia do Covid-19. Certo. E eu ia te perguntar justamente isso, Mary. Você achou um caminho sem volta, então, que isso é uma coisa que vai se estender pelo menos para o Covid-20, mas depois do Covid-20 também vai se manter? Eu acredito que sim, né? A gente espera que sim. O Conselho Federal de Medicina era bastante resistente em fazer esse tipo de... em permitir esse tipo de atendimento. Mas nesse momento, eles se viram aí sem saída. Porque tinha uma demanda, teve uma pressão, né, até da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, da ABP. A ABP escreveu uma carta e logo no início da quarentena, do isolamento social, exigindo que o Ministério da Saúde, pedindo que ele se posicionasse em relação a isso. Tinha uma lei que até... estava especificada, né, que era em casos de, até citava, acho que pandemia, urgências, desastres, e é uma situação que nós estamos vivendo, infelizmente. Então, aí o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde se posicionou a favor dessa forma desse formato de atendimento. Não sei como é que ficou para vocês, aí para os psicólogos, né? Vocês já faziam, mas agora só é permitido dessa forma, só estão fazendo dessa forma. Bom, primeiro, Mary, assim, eu acho que é muito positivo os médicos, os psiquiatras poderem atender, porque a gente sempre trabalha em parceria, né? Se vocês não conseguirem trabalhar, fica uma lacuna faltando, porque eu trabalho muito com paciente psiquiátrico. Então, manter a medicação, tem paciente que não tem condições. Mas em relação à nossa profissão, o que tem que ser feito, ainda é lei, né? É que a gente tem que se cadastrar no EPSI, que é o Sistema Eletrônico de Atendimentos, e a gente não precisa aguardar nesse momento que seja validado, mas o cadastro tem que ser feito. Essa é a condição. Mas como eles estão tendo muita demanda de analisar cada resposta, eles têm algumas perguntas que eles fazem nesse cadastro. Qual plataforma você usar, qual você vai usar, etc. Então, como eles não vão ter recursos para avaliar cada uma das respostas agora, você tem que fazer a inscrição e pronto. Você pode atender já, tem que botar o CRP, etc. Mas eles não precisam te dar um feedback, não precisam te responder que está tudo regulamentado. E perguntar, não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação, talvez eu seja psiquiatra também, que está difícil os pacientes sem medicação. Eu sou psicólogo, mas assim, imagino que realmente esteja, não sei você, Mary, claro que você tem muito mais embasamento que eu. Mas tem muito paciente sem medicação que ainda não conseguiram acessar os seus profissionais nesse momento?
Olha, Miguel, eu acredito que sim. Tem até umas medicações faltando aí no mercado, mas você falou, né, dos médicos fazerem um cadastro. Pelo que eu li também da orientação do Ministério da Saúde, parece que também nós precisamos fazer esse cadastro, mas como foi tudo muito Sim, recente, rápido, né? Hoje é dia 2 de abril, isso foi dia 20, a gente está um pouco perdido ainda nisso. Então, quando essa primeira, esse início passar e a gente caminhar mais um pouco, eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais esclarecidas e a gente vai poder, acho que ter uma temos a regulamentação, mas seguir com mais cautela. O que eu sei que não é todo formato de teleconferência que nós podemos usar. Por exemplo, tá. fiquei sabendo até hoje, né, lendo algumas coisas para nossa conversa, que o WhatsApp nós não podemos usar. Sim, eu até essa informação posso passar para também dar uma pesquisada, isso é uma dica para todos os psicólogos aqui, também psiquiatras, que a forma mais segura de videoconferência é o Skype, porque parece que a criptografia dele, eu não sei, não sou um técnico de informática, estou falando só o que eu li, é a mais segura, então é muito mais difícil as pessoas invadirem o sistema, gravarem a conversa, então parece que o Skype é o mais seguro. O Zoom parece que é muito bom também, mas o Zoom me parece, pelo menos eu também ouvi, que na versão gratuita as sessões máximas de duração são 40 minutos. A minha sessão, por exemplo, tem 50 minutos, ou eu faço 40 e aí tem uma interrupção e ligo de novo mais 10, ou eu uso o que eu tenho usado mais, que na verdade é o Skype. Não tem nenhum problema, acho que funciona bem. E aí, na verdade, a Psi Andrei, se não me engano, ela falou que eu fiz aquela pergunta, era uma afirmação. Ela falou que tem pacientes que não estão conseguindo agendar com psiquiatras e estão sem receitas. Deve estar sendo realmente caótico, bem, bem difícil, né? Pode ser também que, principalmente aí pelo Sistema Único de Saúde, pela rede pública, tenham essa maior dificuldade, né? Até onde eu sei, os colegas que atuam no serviço público ainda estão atendendo. Na rede Tá. privada, alguns convênios já estão implementando a telemedicina com plataformas próprias, Uhum. até orientações por telefone, isso também tem sido feito. Tá. E as receitas e os convênios aí estão se organizando para poder fornecer para o paciente. Mas nos consultórios, assim, das pessoas com quem eu tenho falado, eles têm atendido, eles não deixam Uhum. de assistir esses pacientes. Mas com certeza, nós estamos em São Paulo. Não sei se é no Sim. Brasil inteiro que esteja funcionando dessa forma, apesar de que quem está em São Paulo está no olho do furacão também, né? Sim. Então, olha, gente, quem não for de São Paulo, tiver essa informação, passem para a gente, que é uma informação importante. Como é que tem atendimentos psiquiátricos fora de São Paulo? Eu estou lendo aqui que ela está comentando que tem alguns que são particulares, os profissionais particulares não estão atendendo e os pacientes estão sendo prejudicados. Ela falou, mora em Recife, aí de fato pode ser que esteja acontecendo. Mas aqui em São Paulo nós estamos atendendo sim, eu faço parte de um grupo de quase 300 psiquiatras no WhatsApp e todos Sim. estão atendendo por telemedicina. Eu sei que não todos estão fazendo o primeiro atendimento. Tá. Mas alguns Mas sim. por exemplo, tenho feito os primeiros atendimentos também. Eu faço uma triagem aí, vejo se o caso não é muito grave, se Sim. não é um caso, às vezes, de um surto psicótico ou de alguém que esteja muito agressivo, enfim. Não tem também chegado para mim casos tão graves, mas tenho feito também o primeiro atendimento através da telemedicina. Mas não são todos os Sim. colegas. Então, essa é uma dica muito importante. Então, quem conhecer psiquiatra de São Paulo, pelo jeito aqui a coisa continua acontecendo. Mary, se você não se incomodar, se sentir confortável, quiser passar seu e-mail, seu contato para que as pessoas te procurem, enfim, te encaminhem pacientes também, eu te deixo confortável para colocar ou não. Mas, enfim, essa é uma boa dica. Assim, outras cidades, outros estados,
não tiver acontecendo, vocês não encontrarem psiquiatra, aqui em São Paulo parece que a coisa está mais ativa. Muito bom saber. Nós estamos atendendo, sim. Tá. Eu vou dar uma continuidade, Mary. E nesse processo de Covid, você sente, como é que está a demanda? Mudou alguma coisa nesse momento? Você sente novos pais ou mesmo adultos procurando com demandas mais frequentes do que eram antes? E você imagina um cenário futuro, pós-pandemia, também de novos transtornos que se tornem mais frequentes? Ou você acha que nesse momento tá a mesma coisa? Os casos que te procuram têm sido a mesma média de quadros psiquiátricos ou já mudou? Bom, eu atendo bastante transtorno de ansiedade, tanto em crianças, em adolescentes, quanto nos adultos. Então, essa já é uma população que eu estou acostumada. Eu tive pacientes que recaíram, que estavam bem estabilizados e que recaíram assim, do quadro de ansiedade, pacientes que estavam sem ter crise de pânico e que voltaram a ter crise de pânico. Mas também, assim, fiquei feliz e até me surpreendeu que alguns pacientes com quadros ansiosos bem importantes, que estavam fazendo uso de medicação, mas estavam estáveis, tiveram uma postura bem positiva frente ao coronavírus. Fiquei bem feliz também com isso. Mas diante dessa situação, a gente pode esperar, sim, a incidência maior de alguns transtornos psiquiátricos. A gente pode falar que dividimos em 3 fases aí da pandemia, né, associada com os transtornos mentais. A primeira fase é que a gente está iniciando agora, que é a fase aí dos primeiros casos do Covid, né? Dos primeiros óbitos. Hoje tive a informação que acho que chegamos em 299, 300 óbitos. Perto de outros países, estamos no início. Sim. Infelizmente. Mas, então, nesse primeiro momento, a gente pode ter indivíduos, né, que vai apresentar aí uma reação aguda ao estresse, que não necessariamente não é uma patologia, na verdade, não se caracteriza como um transtorno mental, mas uma reação do que está acontecendo. Então, as pessoas se sentem desesperadas, pode acontecer despersonalização, o transe, aquela reação bem histérica, né, que vai durar poucos dias, aí de 1 a 2 dias, e que a pessoa volta rapidamente à sua funcionalidade. Então, não traz aí prejuízo na vida do indivíduo. E também, a gente, nesse momento, vai ter pacientes aí com transtorno de ajustamento, que se caracteriza aí por uma preocupação excessiva, mas o agente estressor é só um. Então, nesse momento, o agente estressor aí é o Covid-19. A pessoa vai ficar muito preocupada com isso, com medo de se contaminar, medo de que as pessoas que convivem com ela, os familiares, os amigos se contaminem, com ruminação de pensamento, e isso vai trazer um prejuízo e um sofrimento para esse indivíduo. Aí, como eu citei, aí tive pacientes que estavam aí num quadro mais estabilizado e que voltaram a ter crise de pânico. Em relação às crianças, pode ter uma piora da ansiedade, né? Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre dicas para a gente manter as nossas crianças informadas, mais seguras, né? Não causar um ambiente ansiogênico para essas crianças. Mas nas crianças também a gente vai ter aí, pode ter uma piora da ansiedade, e crianças com crise de pânico também, né? Isso acontece.
Sim. Um dos fatores, Mary, que eu tenho visto, assim, com os pacientes que eu tenho falado, principalmente os mais velhos, é que todos eles estão com medo dos pais perderem emprego. Então, assim, para que eles percebam isso, provavelmente não, né? Muito provavelmente, os pais estão manifestando isso verbalmente ou não verbalmente, e indiretamente isso também altera a criança. Mas é uma realidade, né? Assim, de fato, infelizmente, empresas vão fechar, e pessoas vão perder Aham. emprego. E isso realmente, né, é muito desesperador para os adultos e aí esbarra nas crianças e nos adolescentes. Eu li um comentário aqui agora que não dá, eu não estou conseguindo ler o nome da pessoa, mas que ela percebeu também um aumento na incidência do toque, né? Por Débora, conta o nome aí, dela. por conta da necessidade da gente manter uma higiene, né? Então, assim, de lavar sempre as mãos, passar o álcool gel, tirar os sapatos para entrar em casa. Com certeza vai ter uma piora, assim, e pacientes também que vão evoluir com esse transtorno. Porque, de fato, é necessário que agora a gente tenha um cuidado, né? Mas aí, quando o Sim, cuidado começa a ser excessivo, isso já vai se tornar um transtorno mental. Aí ela sim. fala, devido ao uso do álcool, do álcool gel, É, né? além do toque, também quem tem ansiedade generalizada, a probabilidade de aumentar bastante sintomas é grande, né? Enfim, acho que todos É, os transtornos vão se maximizar nesse período, né? aí a gente vai passar, então, Miguel, para a segunda fase aí da pandemia, né? Que está associada aí com os transtornos mentais. Porque lembra que lá no comecinho eu estava falando que a gente pode dividir em 3 fases? Sim, sim. E que eu acho que é uma fase que nós vamos iniciar em breve. Que aí é quando o Tá. número de casos e o número de óbitos começa a aumentar de uma maneira mais significativa, né? Então, aí vão ocorrer os episódios depressivos e o transtorno de ansiedade generalizada, que vai acometer as pessoas que se ajustaram muito mal a esse novo contexto, né? Aí, Esse é o segundo momento, né? nesse segundo momento, que acho que em breve nós vamos iniciar, né? Vamos passar por ele. E o episódio Tá. depressivo, então, é caracterizado aí por uma tristeza prolongada, por perda de interesse, tem uma queda da cognição. Vou comentar alguns sintomas, viu, Miguel? Se eu estiver sendo Claro. muito Eu acho que é prolixa, você bom. me avisa. Imagina, Mary, eu ia falar sobre assim, que sintomas para os profissionais da saúde, os psicólogos que estão aqui, que sintomas são importantes a gente ficar atento agora para a gente ou tratar, caso já esteja em acompanhamento, ou indicar para um serviço de saúde especializado. Quando que a gente vai indicar? Então, enfim, talvez tenham professores de escolas aqui, ou coordenadores. Então, o que eles precisam olhar agora? Das crianças, mas também dos adultos, dos pais e afins. É, é, o quadro da criança e do adulto é um pouco diferente. Tem algumas características na criança que são diferentes dos adultos. Mas, enfim, vou falar aí de uma maneira mais geral. Se tiver alguma dúvida, Ok. aí você vai me questionando. Então, o episódio depressivo se apresenta com uma tristeza prolongada, uma perda de interesse nas coisas, um sentimento de desesperança. Podem ocorrer pensamentos suicidas, pensamentos de morte, uma queda da cognição, uma alteração do sono e do apetite, tanto para mais quanto para menos, uma irritabilidade. Crianças deprimidas às vezes ficam muito irritadas e agitadas, um sentimento de culpa. E a gente tem que prestar atenção, então, aí para pessoas que vão evoluir com pensamentos de morte e suicida. Ficar bastante Sim. atento a isso. Inclusive sintomas psicóticos também. Tive uma colega que comentou, ela trabalha num hospital no interior, que uma moça jovem, até uma fisioterapeuta, fez um surto psicótico aí devido o gatilho foi a questão do Covid-19. Se Tá. desorganizou completamente. Tá. E, Mary, só focando um pouquinho nas crianças, como é que os pais
podem ficar atentos aos sintomas de ansiedade que podem se manifestar nas crianças? As crianças podem ficar preocupadas, né? Que nem você comentou aí que já as crianças um pouco maiores ou os adolescentes escutando a repercussão da economia, né? Que vamos passar aí para uma crise econômica importante, ficarem preocupadas então com a situação da casa, a situação financeira, quando estão preocupadas de forma demasiada, se algum parente, se a mãe, o pai, o irmão, os avós, né, que agora que fazem parte do grupo de risco, vão ficar doentes, se eles podem morrer, começar a ter um interesse exagerado e perguntar muito nesse sentido, né? Algumas crianças um pouco maiores, elas já conseguem explicar aí de muitos pensamentos, de uma preocupação, elas conseguem verbalizar aí uma preocupação exagerada, e as crianças menores podem apresentar sintomas físicos, né? Alteração do sono, reclamam de dor de cabeça, dor de barriga, dor no abdômen, é bastante comum. Em casos mais graves, a gente vê na ansiedade, aí, mais associados à somatização, crianças que... Eu já vi um caso de uma menina de 9 anos, já faz um tempo. Não tinha nada a ver com o Covid, mas era um transtorno de somatização, que parou de andar, andava de cadeira de rodas, ela não tinha nenhuma questão orgânica. Então, era muito grave. E aí, nesse momento que vamos passar daqui a pouco, vão então aumentar também o transtorno de ansiedade, né, nas crianças e nos adultos. Que aí o foco da preocupação não é só o Covid, não é só a pandemia do coronavírus, mas a preocupação, ela se expande. Então, vai se expandir aí para a família, para o trabalho, para a escola, né? Algumas crianças e adolescentes podem começar a ficar preocupadas. Nossa, estou fora da escola, quando vai voltar? E o comum não é ter essa preocupação, né? Muitas estão achando que estão de férias. Mas será que eu vou passar de ano? Eu atendo uma adolescente que está pensando no final do ano, ela está no 3º ano do ensino médio, vai fazer o vestibular. Será que eu vou conseguir fazer a prova? Será que vai ter a prova? Então, no transtorno de ansiedade generalizada, a preocupação se expande, né? Não tem só mais um único foco de preocupação, como no transtorno de ajustamento. Sim. Vou até fazer um parênteses, que na verdade é um convite, Mary, para quem está aí. Na semana que vem, a gente vai ter uma live no final da semana com os coordenadores do Colégio Vértice para falar justamente sobre a questão do ensino médio, né, da etapa final do colégio, como justamente com o vestibular, Enem, provas. Então eles vão esclarecer algumas dúvidas que são muito importantes, estão sendo muito comuns, principalmente para os pais ansiosos em terceiro filho de terceiro colegial e para os próprios adolescentes. Então, fica o convite para quem está participando. Eu vou ler aqui os comentários que foram feitos recentemente. Um foi da Débora, achei um comentário bem pertinente, que um dos principais sintomas da ansiedade é a falta de ar. E um sintoma do Covid-19 também é a falta de ar. Como que a pessoa que está com falta de ar, acho que é uma dica legal para você dar, pode identificar se ela deve ir para o hospital porque ela imagina estar com o Covid, ou se é um sintoma da ansiedade. Tem alguma dica para você dar? Eu penso, Miguel, que o Covid, ele tem outros sintomas ocorrendo junto com a falta de ar. Então, vai ocorrer febre, tosse, uma indisposição, uma mialgia, que é a dor no corpo, coriza. Então, quando a gente está somente com a falta de ar, que diz mais aí de um problema de ansiedade. E não de você ter se infectado aí pelo coronavírus. O coronavírus é uma gripe, né? Então, com a falta de ar vão acontecer outros sintomas, não somente a falta de ar. Sim, teria um conjunto de sintomas, na verdade. Então, um sintoma só é mais pensável, talvez, uma palavra errada, mas seja ansiedade, um transtorno de ansiedade, não necessariamente uma gripe, né? Com certeza. Legal. E Duda Fernandes também outra pergunta, se o estresse, que esse momento pode
geral das pessoas pode ocasionar transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental bastante complexo. E como todos os transtornos mentais, nós não temos só um evento causador, né? Então, os transtornos mentais são doenças multifatoriais. Então, nós precisamos de uma predisposição genética, de um ambiente favorável, de muitas coisas acontecendo. Então, não sei se um quadro de esquizofrenia, acho que pode abrir aí, porque o Covid-19 é um gatilho importante. Mas no início a gente vai chamar aí de um surto, uma crise psicótica, né? E aí depois nós vamos ter que analisar aí, pensar nos outros sintomas do paciente para chamar de esquizofrenia. Um quadro de esquizofrenia é bastante complexo. Entendi. Uma pergunta que chegou aqui, Mary, na verdade antes, se tem algum quadro psiquiátrico que pode ter sintomas similares ao Covid, ao coronavírus? Eu acredito que um quadro de ansiedade mais grave, uma somatização. A ansiedade às vezes leva a gente a ter tosse, por exemplo, né? E falta de ar, aí a gente vai hiperventilar mesmo. Mas eu acho que muito semelhante, não, né? A ansiedade é difícil causar uma febre, por exemplo, de febre aí de Covid, nós estamos falando de temperaturas altas e que é persistente, não é um dia de febre. Tá. Entendi. Bom, já falamos bastante aqui de ansiedade, a falta de ar, etc, etc. Acho que tem um momento que as pessoas gostam muito de ouvir, Mary, é sobre dicas que, para os adultos, pode ser importante de como manter a ansiedade dentro de um limite, né? Porque eu entendo, todo mundo vai ficar mais ansioso agora. Acho que esse é o primeiro ponto da aceitação. Acho que a aceitação de que todos estaremos mais ansiosos já ajuda. Mas o que pode ser feito de forma proativa para manter níveis de ansiedade um pouco mais controlados para os adultos? E o que você também sugeriria aos pais também realizarem com as crianças e adolescentes para que também mitigue essa ansiedade? Tá. Miguel, eu vou só finalizar aqui a minha fala, o que eu tinha preparado. Claro, desculpa. Imagina, sim. Porque a gente precisa também ficar atento que nós também vamos atender muitos profissionais de saúde que estão trabalhando aí de frente à pandemia. Então, vão aparecer aí pessoas com burnout, com a síndrome do esgotamento, por horas excessivas de trabalho, um desgaste físico e mental muito grande. São pessoas que vão deprimir, perder o interesse pelo trabalho, mostrar uma irritabilidade em relação ao trabalho muito grande, até um distanciamento afetivo, uma frieza, né? Então, a gente vai ter que acolher esses indivíduos que eles vão surgir aí que a gente tinha falado aí do pós-Covid, né? As sequelas do Covid. E, além disso, também vão aparecer indivíduos, né? Pacientes com um transtorno de estresse pós-traumático. Que são indivíduos que passaram por uma experiência muito difícil, encararam de uma forma muito ruim uma vivência e que vão ter aí vão viver sempre em estado de alerta, né? E reexperimentando essa vivência ruim a todo momento, com uma hiperatividade autonômica bastante importante, e é um transtorno mental bem grave, de difícil tratamento. Tá. Então, são pacientes aí que vão aparecer no pós-Covid, além dos transtornos mentais que a gente já falou. Tem uma... Pode falar. Não, que eu estava pensando aqui, que você falou, depois eu queria saber também, fiquei muito curioso, na verdade, Mary. Você falou dos dois momentos, só que são três, né? Que vai ter um terceiro momento. Depois eu quero muito saber o que esperar, até como profissional da saúde mental, para também eu ficar atento. Mas enfim, termina o que você estava falando, depois você conta. O terceiro momento é o pós-Covid, a terceira fase. Que é aí que vamos ter muita incidência aí do transtorno de estresse pós-traumático.
né? E nem aí, tanto na segunda quanto na terceira fase do burnout, principalmente nos profissionais da saúde, porque vão ficar exauridos dessa situação, que é muito Sim, complicada, né, Miguel? Muito difícil. é muito difícil. É uma situação inédita, né, Mary? As pessoas todas estão muito perdidas, não só os pacientes, mas os profissionais também. É isso, a gente vai falando de artigos que saíram ontem. Ontem saiu um artigo. Hoje minha namorada comentou que parece que Israel está numa última etapa de vacina sublingual. Não sei se é verdade ou não, até se você souber melhor que eu, seria uma notícia ótima, né? Então não sei se eu fico feliz, mas com tanta fake news, já não sabe mais se comemora, se chora, se fica ansioso, então a gente não sabe o que esperar. A gente já sabe, né, que metade dos profissionais de saúde lá que trabalharam em Wuhan apresentaram transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. Nossa. Soube também, não sei se é uma fake news ou não, mas de um caso de suicídio na Itália. Na Itália, acho que era até Tá. de um político, de um médico, enfim. Então, assim, vamos precisar ficar atentos durante o pior momento aí da pandemia, porque até pelo impacto econômico que vai causar e possivelmente vai ter um aumento também do suicídio. Sim. É, Andrei, se não me engano é assim que se pronuncia, ela tá falando que ela tá super participativa. Obrigado, Andrei. Não sei se eu falei certo o seu nome, aliás, comentem se vocês estão gostando, eu tô adorando a live e muitos comentários positivos. E ela tá bem por dentro, ela ou ele falou que 30% dos quadros não apresentam febre, era uma informação que eu não tinha a menor ideia. E a Duda, a Eduarda perguntou se nos pacientes com TAG pode haver um aumento dos transtornos associados. Não entendi a pergunta, Miguel. Dos transtornos associados ao transtorno de ansiedade generalizada? Eu li como está aqui a pergunta. Ou se podem vir outros transtornos depois, enfim, junto com o TAG. Eu acredito que sim. Inclusive, o transtorno depressivo, ele pode acontecer junto com o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de estresse pós-traumático também pode acontecer junto com o transtorno depressivo, né? Nos transtornos mentais, as doenças, as patologias podem ocorrer juntas, né? Como forma de comorbidade. Tá, entendi. Perfeito. Mary, você quer falar das dicas agora? Sobre o que fazer Podemos. para regular um pouco a ansiedade dos adultos e das crianças e adolescentes? Eu acho que uma. Esse é aquele momento para dar diferença na live, né? Pra gente, pra gente sorrir um pouco também. Bom, a gente tem que tentar manter aí dentro do possível uma alimentação adequada, uma boa hidratação. Estamos em casa, então o consumo de carboidratos e doces vai aumentar, pode aumentar, então tentar controlar um pouco isso. Até para a gente não ganhar uns quilinhos, né? Todo mundo tá brincando com isso. Tomar cuidado também com o abuso de bebida alcoólica e outras drogas, né? Uma dica é tentar fazer as refeições aí conectado com os amigos, com os familiares, aproveitar, já que a gente tem um tempo um pouco mais livre, para ficar mais perto das pessoas que a gente gosta, dos vizinhos que não estamos vendo nesse momento, dos avós. Podemos conectar as crianças com os amiguinhos da escola, do condomínio. Os adolescentes já fazem isso, mas as crianças já não... Se não tiverem acesso ao celular, a gente pode permitir que conversem com os amiguinhos, né? Eu tenho um filho de 5 anos, e ele tá quase 5 anos, eu fiz um vídeo com o amiguinho do prédio, e eles brincaram com o Blade. Então, Entendi. cada um na sua arena,
fazendo um joguinho lá, uma competição, mas é uma forma das crianças também manterem aí os seus relacionamentos. Essa Sim, é acho que o uma isolamento dica. social é um dos principais remédios, né? Quer dizer, o isolamento social combater é um dos principais remédios, porque a solidão, ela é muito maléfica, né, para transtornos mentais, etc. A solidão pode causar muita angústia, sentimento de tristeza, de raiva, uma sensação de perda de controle. Isso não significa que o indivíduo vai evoluir com um transtorno mental, mas são coisas, são sentimentos que vêm junto com a solidão. Uhum, Né? entendi. Pode falar. Uma outra dica é a gente tentar praticar atividade física em casa. Então, no YouTube, tem vários vídeos tem assessorias esportivas, fazendo vídeos de treinos, de alongamento, yoga, pilates, treino funcional, treino para adulto, treino para criança, para adolescente. Então, tentar ir praticar um pouco de atividade física vai ajudar também a gente a aliviar esse estresse causado pelo isolamento. Sim, eu aqui em casa baixei um aplicativo, fica até como dica, chama Freeletics. Aqui em casa todo mundo baixou, na verdade, um aplicativo de exercícios físicos em espaços pequenos, como é o caso do apartamento, usando o próprio peso do corpo. Então, usando nenhum equipamento. Tem a versão Ah, gratuita, a legal. versão paga. É muito legal, é muito legal, é animado. Então tem a versão gratuita e a versão paga com R$ 3,50 por semana. Mas eles liberaram agora, de graça, uma série de exercícios que eles chamam de para-controle mental. Então, de a meditação, exercício de relaxamento. Eu não olhei, mas é que apareceu hoje a notificação. Liberamos exercícios mentais gratuitos. Então, eu acho que Tem vários aplicativos, né? Eu abaixei um aplicativo de yoga, de meditação. uhum, Tem muitas coisas aparecendo aí. E, de fato, eles têm liberado de forma gratuita sim, alguns conteúdos, né? Dos sim. aplicativos. E aqui estão comentando, parabéns pelas escolhas dos profissionais, das lives. Então, gente, obrigado pelo feedback de vocês, eles são super importantes para a gente se manter motivado também. E vão mandando perguntas, porque a gente está entrando na última fase aqui. A doutora Rosa Magali fez uma pergunta, Mary, se tem algum aplicativo para ajudar na meditação, você conhece algum? Tem o WeMind e o Headspace, que é bem legal. Sim, eu conheço um que chama, dois, na verdade, um chama Insight Timer, e outro que é brasileiro, que chama Lojong, ou Lajong, Lajong. Acho que vale dar uma olhada, porque o Insight Time e o Headspace, se não me engano, eles não têm versão em português, né? Não, o Headspace tem. Tem? Ah, Tem, tá. Então, tem sim. acho que é uma coisa nova. Eu lembro que há algum tempo não tinha. E aí me perguntaram como chama o aplicativo que você disse que libera os instrumentais. Chama Freeletics, chama Freeli. Eu vou escrever, gente. Assim, é muita informação, muita letra. Já a minha ignorância atendeu aqui. Vou escrever aqui. Freeletics. Pronto, está publicado aqui no Moral para vocês darem uma olhada. É muito legal o aplicativo. Ele fica animado, porque ele bota desafios diários, ele tem vídeos sobre como executa cada movimento para evitar machucar, e ele mantém a motivação, né? Porque eu acho que acaba se perdendo ao longo da quarentena a motivação para fazer as coisas. Aí chega um ponto e fala, meu, não aguento mais fazer isso, mas ele manda recadinho, e aí, campeão, vai treinar hoje? Então você acaba realmente ficando um pouco mais preparado para treinar. Falando um pouco mais das dicas, Miguel, então, assim, tentar manter uma rotina, né, de sono, das refeições. Tem muitas pessoas trabalhando em home office, então precisamos manter o trabalho, fazer pausas aí durante o trabalho. As crianças aí, as mais velhas e os adolescentes, elas precisam manter a rotina da escola, de fazer os trabalhos, as tarefas, assistir às aulas online, os vídeos que a escola
vai mandar. Então, é importante a gente tentar manter a rotina, o autocuidado, não ficar o dia inteiro de pijama. Se a gente tinha o hábito, então, de levantar e tomar um banho, tentar manter esse hábito, cuidar dos cabelos, das unhas. É importante também esse autocuidado, né? E que está bastante associado à rotina, retomar um hobby ou inventar um hobby, arrumar algumas coisas em casa que estavam desorganizadas. Pode ser um tempo para isso, também uma oportunidade para isso. Mas acho que a gente tem que tomar o cuidado, Miguel, também de não se auto-exigir que tudo dê certo e que nada saia desse roteirinho, né? Então, vou acordar, vou tomar café, vou trabalhar, depois vou ajudar meu filho com a escola, enfim. As coisas, nem na vida normal, estão dentro do roteiro. Então, tomar cuidado para a gente não se auto-exigir muito. Com certeza. Uma coisa que eu fiz no começo, na verdade, mas é que eu tenho uma rotina bem estabelecida já, era de definir na noite anterior as metas para o meu dia. Então, algumas coisas, pelo menos, para eu fazer em relação ao trabalho, em relação ao lazer, em relação, enfim, a diversas atividades. Isso me ajuda, tipo, a ter porque o que você falou que eu acho muito importante é a rotina. Ter uma rotina e ocupar a mente com atividades, eu acho realmente importante. Mas também seguir algum cronograma mínimo é importante. A chance de a gente se perder é muito grande. Vou deitar ali para ler um texto. Aí deita, aí tem uma hora livre, acaba cochilando, e quando vê o dia acaba. Então a rotina é fundamental mesmo. Né? A gente tem que se manter informado, mas procurar aí fontes seguras de informação, porque infelizmente as fake news aí existem e são muitas e causam aí uma piora da ansiedade, uma sensação de pânico muito grande. Então, se manter informado, mas não de uma forma excessiva, procurar aí em um horário do dia para isso acontecer e com fontes seguras. Sim. Por isso, gente, acompanhem as lives da Comportamente, que as informações serão 100% seguras com profissionais maravilhosos, como vocês estão vendo. Então, a semana que vem vão ter novas lives. Mas, Mary, tem mais alguma dica que você acha pertinente? Rotina? Uma coisa que eu acho importante, né, que a gente comentaram bastante, é a meditação. Acho que a meditação ajuda também a acalmar um pouco os nervos, né? Uhum. Que a gente ajuda a acalmar. A gente pode praticar junto com as crianças e com os adolescentes, né? Tem algumas escolas que colocam a meditação e a yoga aí como uma aula extracurricular. Eu acho que ajuda bastante a diminuir a ansiedade. E uma coisa que também a gente tem que prestar atenção é as informações que os nossos filhos, as nossas crianças e os adolescentes vão ter acesso. Então, se a gente fica com a televisão o dia inteiro ligado naquilo, isso pode também piorar e aumentar a ansiedade dos nossos filhos. Sim. Saiu justamente, acho que alguma coisa da Agência de Saúde americana, e aqui no Brasil eu vou lembrar o órgão e falo que justamente que é muito importante a gente cuidar e proteger as crianças e adolescentes, é um protocolo, né? Com dicas, do excesso de informação. Porque realmente, muita informação gera muita ansiedade. As pessoas não sabem mais o que ouve, que fonte ouve, e, enfim, então, muita informação é contraproducente, no final das contas, né? Uhum. Eu acho que esse momento também, Miguel, ele é bastante importante, né? Olhando aí o que traz de positivo, é uma chance da gente poder praticar empatia. Então, eu sei que alguns condomínios, algumas pessoas aí se oferecem para ir no supermercado ou na farmácia para ajudar os idosos ou as pessoas que não podem sair. Tem pessoas se movimentando aí para ajudar as pessoas das comunidades, das favelas, pessoas que se propõem a fazer doação de sangue, que a gente sabe que os nossos bancos estão bastante escassos.
por conta aí do Covid. Então, é uma chance da gente praticar a nossa empatia, e praticando a nossa empatia, a gente também fortalece a nossa resiliência. Perfeito. Perfeito. Vamos fazer Para mim, velho. Miguel, para mim, o seu vídeo tá ficando. Tá tendo algumas falhas, acho que é por conta da internet. Eita, mais alguém tá tendo isso, gente? Comenta. Eu tô com medo de tirar o Wi-Fi e cortar. Tá muito ruim, como que tá? Assim, travando muito, um pouco, médio. Para mim, tá travando bastante. Entendi. Deixa eu ver o que está acontecendo. Mas, Mary, continua dando as dicas que eu vou descobrir o que está acontecendo. A internet está falhando. Vou analisar aqui. Tá. Eu vou ver se eu tiro aqui o Wi-Fi. Não vou tirar o Wi-Fi. Eu não sei se a minha também tá falhando. Melhorou agora. Acho que melhorou. Ah, melhorou. Aham. Eu só não sei se estou. Agora falaram, Rosa, estão me ouvindo? Agora melhorou. Ótimo. Fizeram um comentário aqui que a doutora Rosa Magali é outra profissional que podia fazer live. Tá feito convite para ela, se ela aceitar, ela é muito bem-vinda aqui no Portalmente. Aí, para as crianças e para os adolescentes, né, acho que temos que tomar cuidado à forma e como conversar, sempre explicar aí na linguagem adequada para a idade da criança. Como eu já tinha sugerido, né, tomar cuidado, então, com a quantidade de informações que essa criança, que esse adolescente vai receber. O adolescente tem mais acesso, mas a criança a gente consegue poupar um pouco, né? Contar para as crianças aí, para os adolescentes, a forma que você está lidando com esse estresse todo, com toda essa ansiedade. Dessa maneira, eles podem também aprender conosco, e que tudo bem se eles estão chateados por estarem isolados, sem ir para a escola, estarem separados dos amigos, né? Acolher esses sentimentos aí de tristeza, de ansiedade, que essas crianças e esses adolescentes possam ter. Eu acho que uma coisa legal também, Miguel, é não prometer coisas que não possamos cumprir, né? As crianças um pouco maiores tendem a ser mais preocupadas, então, como a gente já tinha falado, com a saúde ou com a questão financeira da casa. Então, a gente não pode prometer para uma criança dessas que ninguém vai adoecer. Sim. Por exemplo. Né? Mas a gente pode dizer que os profissionais que estamos em isolamento para proteger a todos do adoecimento, né? da pandemia. Perfeito, Mary. Certo. Tem mais alguma dica? Eu acho que é isso, né? Acompanhar os momentos. Acho que também é uma chance da gente estar mais próximos da nossa família ali, né? Dos filhos, do marido, dos irmãos, dos pais. Aproveitar aí esse momento para curtir também a família aqui. Com a correria do dia a dia, a gente acaba ficando distante. Fizeram uma pergunta, Mary, eu vou deixar essa como a última pergunta para a gente finalizando, porque também não quero tomar muito seu tempo, mas acho essa pergunta super pertinente. Foi feita pela Celina, se não me engano, que ela está preocupada com a automedicação, principalmente de ansiolíticos. O que você tem a comentar sobre isso? Realmente é um tema bem importante. Pode acontecer,
e o uso de benzodiazepínicos, né, de forma indiscriminada, do famoso Rivotril, diazepam, Frontal. Pode acontecer, as pessoas têm que ficar atentas, né? Sempre usar aí com orientação do médico e não fazer abuso, porque essas medicações podem causar dependência. Perfeito. Eu acho que uma última dica, Miguel, as pessoas aí que estão em sofrimento, se tiverem alguma dúvida em relação a si, né, ou aos filhos, ou a algum parente, procurar a ajuda de um profissional para fazer uma avaliação. Sim. Mary, você gostaria de deixar seu e-mail para te procurarem ou para você encaminhar para alguém? Claro, eu vou escrever aqui meu e-mail. Perfeito, só se sentir confortável, senão... Não tem nenhum problema, posso compartilhar sim. Se alguém precisar de algum tipo de ajuda, eu estou à disposição. Perfeito, gente. Então aproveitem, porque, né, como a gente viu, quem mora em outras cidades ou estados tem tido dificuldade de encontrar profissionais atendendo. Então tá aqui nos comentários do e-mail dela, anotem. Enfim, não vamos deixar nossos pacientes desamparados ou quem realmente precisa. Acho que é muito importante a gente caminhar para profissionais de qualidade nesse momento. Certo? E Mary, eu acho que é isso. Eu queria te agradecer muitíssimo a sua presença aqui. O pessoal comentou muito positivamente em relação à live. Queria agradecer a participação de todo mundo. A gente teve perguntas incríveis hoje. Acho que o pessoal estava bem engajado na live de hoje. Então, obrigado ao público. Vocês são incríveis. E, enfim, é isso, Mary. Mais uma vez, te agradeço muito, viu? Imagina, Miguel, eu estou à disposição e eu que fico bastante feliz de ter participado da nossa conversa hoje. Sim, eu fico muito orgulhoso de saber que a Comportamente, junto com vocês, profissionais, estão realmente passando informações super importantes para a população, né? Passando informações relevantes, enfim, que acredito eu que vão ajudar de verdade. Com certeza. Gente, uma ótima noite para todos vocês, viu? Tchau. Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau, Mary. Tchau, tchau.